Meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Gênesis. Portanto, abra a Bíblia em Gênesis capítulo 49. Gênesis capítulo 49. Nós já estamos findando o livro de Gênesis. Este é o penúltimo sermão. Domingo que vem, se aprouver a graça do Senhor, se Ele nos conceder misericórdia de estarmos vivos e se não tivermos nenhuma intercorrência, nós vamos acabar com o último capítulo, capítulo 50. E hoje nós vamos então ler o capítulo 49. Eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar, do verso 1 até o verso de número 28. Gênesis capítulo 49, do verso 1 ao verso de número 28. Diz assim o texto bíblico: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi a Israel vosso pai. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porque subiste ao leito de teu pai e o profanaste, subiste à minha cama. Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com o seu agrupamento minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarrataram touros. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Dividi-lo-eis em Jacó, e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurvar-se e deita-se como leão, e como leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes brancos de leite. Zebulon habitará na praia dos mares, e servirá de porto de navios, e o seu limite se estenderá até Sidom. Issacar é jumento de fortes ossos, de repouso entre os rebanhos de ovelhas. Viu que o repouso era bom e que a terra era deliciosa, baixou os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Gade, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Azer, o seu pão será abundante, e ele motivará delícias reais. Naftali é uma gazela solta, ele profere palavras formosas. José é um ramo frutífero junto à fonte, seus galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem.
O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim, pelo pastor e pela pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará. Com bênçãos dos altos céus, com bênçãos das profundezas, com bênçãos dos seios e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até ao cimo dos montes eternos. Estejam elas sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre seus irmãos. Benjamim é lobo que despedaça, pela manhã devora a presa, e à tarde reparte o despojo. São estas as 12 tribos de Israel, e isso é o que lhes falou seu pai quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo a bênção que lhe cabia. Vamos ter mais uma palavra de oração? Senhor, a palavra do Senhor fora lida e a mesma está diante de nós. Pedimos, em nome de Jesus Cristo, o nosso comum e suficiente Salvador, que o Senhor mesmo fale conosco e que a tua palavra seja verdade, não só aos nossos ouvidos, mas também aos nossos corações, para que venhamos honrar a tua lei hoje e sempre. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, um evangelista muito afamado nos Estados Unidos, chamado Moody, ele contou uma ilustração que eu gostaria de usá-la aqui no início da nossa palavra. Ele disse que é apenas uma ilustração, que uma mulher em Chicago não tinha dinheiro para comprar nada, nem mesmo que custasse $1. E ela estava aí à bancarrota mesmo. E no outro dia ela tinha capacidade de comprar o que ela quisesse, inclusive algo que tivesse o valor até mesmo de $1.000 diariamente. E aí ele faz a pergunta: o que mudou na vida dela de um dia para o outro? E a resposta que ele mesmo dá é que aquela moça havia casado com um homem muito rico. A ilustração que ele contou não é uma ilustração que eu também quero contar, dentro da perspectiva de que, qual a lição que a gente extrai disso, né? Quem não tem dinheiro, case com quem tem dinheiro. Não é essa a intenção, mas ele quis aplicar para a realidade espiritual, dentro do aspecto das bênçãos, quando nós nos unimos como noiva do Cordeiro, para numa relação de amor e de casamento com o noivo que é Cristo Jesus, as bênçãos que ele conquistou na cruz passam a ser nossas, e nós saímos de uma condição de pobretão para uma condição de sermos ricos e abençoados dentro de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Olhando para o texto, nós encontramos palavras proféticas e de bênçãos. Jacó está terminando a vida dele, ele está no fim da vida e ele chama os seus filhos para abençoá-los. E então, como nós inclusive lemos logo no versículo final aqui do nosso texto, o qual selecionamos, nós temos a bênção que cabia a cada tribo especificamente. Agora vem uma pergunta: o que é a bênção de Deus, né? O que significa Deus abençoar? A bênção de Deus sobre alguém é quando essa pessoa ela é ajudada, ela é fortalecida, é quando nós entendemos que as coisas boas acontecem da parte de Deus em nosso favor. Então essa pessoa ela é agraciada por Deus, ela é abençoada pelo próprio Senhor Deus. Como resposta humana a tal realidade, alguém precisa entender que é abençoado por Deus e bendizer então ao Senhor. Porque a grande verdade é que o Senhor abençoa toda a terra. Existe uma bênção especial para o seu povo, e nós vamos falar um pouco sobre isso mais à frente. Mas nós também precisamos entender que o Deus, o qual é o Deus verdadeiro, por essência ele é galardoador, ele é abençoador.
E na vida do cristão, este precisa reconhecer e então bendizer, dentro dessa perspectiva de que nós louvamos ao Senhor. Inclusive a palavra louvor traz essa conotação de bendizer, de falar bem do Senhor Deus. Ele nos abençoa, Ele nos dá o bem e nós então louvamos a Ele, engrandecendo o nome santo do Senhor. Isso não quer dizer que nós, com o nosso louvor, elevamos Deus na sua essência para que Ele seja melhor, no aspecto de que o nosso louvor melhora a essência, o caráter de Deus, e como se Deus precisasse do nosso louvor. Não, não é isso. É dentro da realidade de que Ele então é evidenciado através do nosso louvor. Através das bênçãos que recebemos, nós o louvamos. E quando nós olhamos para o texto em questão, nós encontramos a evidência da bênção do Senhor em 3 aspectos. E esses 3 aspectos serão os meus 3 pontos hoje à noite. O primeiro aspecto é que a bênção de Deus é para que a sua misericórdia seja evidenciada. O segundo aspecto é para que a nossa manutenção seja garantida. E em terceiro e último lugar, para que a sua magnitude seja exaltada. Então eu separei aqui didaticamente para a gente refletir sobre esse aspecto da misericórdia de Deus, da manutenção de Deus e da magnificência desse Deus todo-poderoso, a magnitude desse Deus. E nós vamos ver então isso desdobrado em algumas frases, as quais eu haverei de falar daqui a pouco. E eu gostaria de então já nortear esses 3 argumentos dentro de 3 grupos que aparecem no texto, porque são 12 os filhos, só que existem grupos separados, filhos que se relacionam com outros, bênçãos distintas. E quando nós olhamos para a primeira categoria, nós encontramos a categoria dos pecadores. E aqui eu já abro um parênteses para explicar o que eu quero, o que eu estou querendo dizer com isso, o grupo dos pecadores. Não que os outros não fossem pecadores, mas na bênção Jacó faz referência ao fato deles serem pecadores, faz referência ao pecado deles, e então isso vai culminar numa reversão, numa situação que poderia ser considerada até como uma antibênção. Poderia, mas ainda assim não é uma antibênção, mas é uma bênção que faz com que eles desçam dentro dessa relação da bênção que os outros vão receber. Ou seja, se nós formos colocar os 3 grupos em ordem, nós vamos ver que eles são mais penalizados por causa dos erros deles. O outro aspecto é o aspecto da bênção dentro de uma realidade mais cosmopolita, dentro de uma realidade da terra, de uma circunstância em que um grupo haveria de conquistar a terra, haveria de, em guerrilhas, vencer, ou até mesmo o fruto da terra onde eles estavam seria um fruto magnífico. Então está se referindo à manutenção da vida, ao estado de vivermos aqui na terra e termos aquilo que o próprio Deus havia prometido para Isaac, Abraão e Jacó, que era uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada, uma terra poderosa. E então esse segundo grupo, que eu selecionei aqui como sendo o segundo grupo, é o grupo daqueles que estão relacionados a uma bênção material. E o terceiro e o mais importante no texto é dentro do aspecto da magnitude do Senhor, quando o próprio Deus é exaltado através desses. E, inclusive, já adianto aqui que esses ganham metade da bênção, no aspecto do tamanho. Metade do texto é direcionado a esse último grupo. Ou seja, de tudo que Jacó abençoa, ele dedica mais tempo a este terceiro grupo, e nós também haveremos de dizer ao longo do nosso estudo aqui, que este grupo é o grupo a quem o Senhor quer que nós voltemos os nossos olhos e foquemos na nossa fé. Portanto, pensando sobre essa questão, nós vamos meditar nesse sermão dentro de uma perspectiva de que Jacó está abençoando os cabeças das nações, dentro do aspecto das tribos,
ele chama cada um dos seus filhos, dos seus 12 filhos, e ele dá uma bênção. Eles seriam os líderes, e as tribos receberiam os nomes deles. E o interessante é que o que eles fizeram e a bênção que Jacó dá para eles traz a implicabilidade na nação, ou seja, na tribo como um todo. E aqui nós já podemos extrair a primeira lição, de que aquilo que nós fazemos tem uma relação direta com a nossa descendência, com a nossa família, né? Com aqueles que virão de nós. E essa é uma realidade perfeita no texto. Por quê? Porque a bênção que cabia a cada um, quando nós olhamos, realmente aconteceu no tempo e na história, na vida deles. E é por isso que o texto começa dizendo o seguinte, verso de número 1, dê uma olhadinha. Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: ajuntai-vos, e eu vos farei saber o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Então é uma bênção, mas é uma bênção profética. Ele tem em mente e ele sabe que Deus haveria de realizar o que ele haveria de abençoar. Da forma como ele haveria de abençoar, aquilo haveria de acontecer. E o impressionante é que acontece mesmo. Não existe nenhum aspecto da bênção que fica de fora. Muito pelo contrário, no tempo e na história nós vemos o cumprimento de cada detalhe da bênção de Jacó. E é pensando nisso que nós vamos então meditar sobre o seguinte tema: a bênção profética sobre o povo eleito. A bênção profética sobre o povo eleito. E a primeira marca dessa bênção profética sobre o povo eleito é a marca da misericórdia do abençoador. A misericórdia do abençoador. Eu não gostaria de simplesmente focar, porque quando nós falamos sobre bênção, nós entendemos aquele que é abençoado, e a misericórdia está no fato de alguém ser alvo. E quando eu falo do abençoador, eu estou querendo enfatizar exatamente o aspecto de que existe alguém que abençoa. Então, na própria dinâmica do texto, eu haverei sempre de focar no Deus Todo-Poderoso e na bênção que Ele dá, para não termos uma ideia humanista e ficarmos falando sobre o povo, se esquecendo do Deus que abençoa. Portanto, a primeira marca é a misericórdia do Deus abençoador. A primeira marca do quê? Da característica do povo eleito, da bênção em relação a esse povo eleito. E por que eu fiz questão de colocar o povo eleito? Porque ainda que Jacó coloque especificamente para esse primeiro grupo o fato deles terem pecado, mas isso não fez com que eles fossem excluídos da eleição, não fossem excluídos do povo de Deus. Isso quer dizer que a origem da bênção do Senhor não está no fato do homem ser melhor ou pior, mas simplesmente no fato de Deus ser misericordioso e abençoador. Essa é a razão da bênção do Senhor se manifestar sobre a terra. E se não fosse essa razão, ninguém seria abençoado. Porque quando nós olhamos para Jacó, nós vemos que Jacó não é diferente de seu irmão Esaú. E o próprio nome aponta para isso, ele foi um enganador. E quando nós olhamos para Judá, que recebe uma bênção maior, lógico que ele tem uma atitude diferenciada e por isso ele recebe essa bênção maior, mas ele tem um passado negro também. O que eu quero dizer com isso é que nós precisamos entender esse aspecto que é profundo, mas é real em toda a Bíblia. Nós precisamos entender que o que nós fazemos é levado em conta na nossa relação com Deus. Nós não podemos eximir essa realidade, nós não podemos eximir o pecado e as culpas, como por exemplo, o fato deste grupo ter recebido uma bênção diferenciada, e como se fosse uma antibênção, ou até mesmo classificando-os como numa posição menor, isso implica que o nosso pecado é levado em conta. Essa é a primeira realidade. Nós não queremos aqui justificar o pecado, mas nós também queremos dizer que esse Deus misericordioso e maravilhoso, Ele incluiu estes que erraram dentro da bênção, e é assim que Deus faz conosco. Então Ele
é a razão da bênção chegar a toda a humanidade. E se nós fôssemos olhar para a questão do merecimento, nenhum deles escapariam, como também nenhum de nós, porque todos nós somos pecadores. E a Bíblia não fala todos os pormenores da vida deles, a Bíblia fala aquilo que é importante, o que a gente precisava saber. Mas olhando agora mais propriamente para estes, nós podemos ver que o primeiro a receber a bênção é Rúben, e até mesmo por causa dele ser o primogênito. E o texto diz o seguinte, olha que questão interessante o profeta Jacó faz aqui. Ele diz o seguinte: Rúben, tu és o meu primogênito, o primeiro, você foi o primeiro que nasceu, você é a minha força, as primícias do meu vigor, o mais excelente. A ideia de excelência é de estar no alto, em altivez. A própria colocação coloca aí, né? Excelência em altivez, o mais excelente em poder, é aquele que se destaca. Isso tudo por causa da primogenitura. A primogenitura já trazia toda essa implicabilidade. E aí diz, impetuoso como a água, não serás o mais excelente. E aí ele faz um trocadilho, porque subistes ao leito de teu pai, e o profanaste, subiste à minha cama. Então simplesmente, o que é que acontece? Aquele que era o mais excelente foi rebaixado, porque ele subiu ao leito do pai. Há um trocadilho aqui. A primogenitura dele, que faria com que ele fosse o mais destacado, faz com que, por causa da atitude dele de ter subido à cama do seu pai, fez com que ele fosse rebaixado. E aqui é necessário explicar o contexto. No próprio livro de Gênesis, nós já estudamos aqui na igreja, logo depois da morte da preferida de Jacó, quando Raquel morreu, logo depois da morte de Raquel, Rúben foi e subiu e possuiu a concubina. Vocês vão de lembrar que Jacó casou com Raquel e Lia, e cada uma tinha uma serva que deu para Jacó, e elas foram esposas de Jacó, dentro da cultura daquela época, uma esposa que é considerada como concubina, não na mesma relação que as esposas mesmas. E aí, Raquel era a preferida, porque Jacó só queria Raquel, mas por causa da lambança de Labão, aconteceu que Jacó teve Lia, e depois, por causa da lambança de Lia e Raquel, 2 concubinas vieram. Agora, das 4, a preferida morre. O que é que Rúben está fazendo? Provavelmente, ele pensou o seguinte: meu pai vai ter agora todo o amor e toda a devoção pela concubina da falecida, mas quem tem direito é a minha mãe, porque ela é esposa juntamente com Raquel, que morreu. Então quando ele sobe no leito e ele possui, e ele se deita, e ele tem relações com a concubina de Jacó, ele está desclassificando essa concubina para que então se sobressaia a sua mãe, Lia. Mas não é só isso, ele também quer tomar a dianteira dentro da relação dele ser o primogênito. Por que isso? Porque quando nós olhamos para o caso de Absalão, por exemplo, com Davi, quando os dois, o filho era Absalão e Davi o pai, quando ele quis tomar o trono do pai, o que foi que ele fez? Ele tomou todas as concubinas do seu pai, e ele possuiu as concubinas de seu pai para que todo Israel visse, contemplasse. E o que é que ele queria fazer com aquilo? Eu tomo as mulheres de meu pai, porque eu estou querendo tomar também um reino, eu estou querendo ser o primeiro. Dentro dessa relação com a própria Bíblia, nós entendemos, a Bíblia não fala diretamente qual foi a motivação, mas nós podemos entender a partir de todo o contexto da Bíblia, que ele queria realmente a posição. Ele queria essa posição, a posição que a mãe dele poderia dar, a posição de primogênito, e o fato da mãe dele não ser rebaixada tanto quanto já foi rebaixada na história. Então ele queria a primazia, ele queria a posição, e na bênção Jacó o exclui dessa posição, e ele diz que isso haveria de acontecer com ele e com todas as tribos. É isso que o texto coloca. E o mais interessante é que não se levantou ninguém, nenhum juiz, nenhum rei, ninguém de destaque dessa tribo. Por isso é que a profecia ela é certeira. Se você lê, quem é da tribo de Rúben que se destacou na Bíblia? Ninguém.
Por quê? Porque a bênção alcançou os familiares, alcançou a tribo. E aqui nós já temos a grande lição a partir de Rúben. Todo aquele que quer se elevar, se levantar, se colocar como primeiro, o Senhor o tira dessa posição e o coloca no seu devido lugar. É isso que acontece, por exemplo, em Mateus capítulo 20, quando nós temos a parábola dos trabalhadores da vinha, que os trabalhadores da primeira hora falaram: nós trabalhamos aqui, estamos desde a primeira hora, e então eles são colocados no final. E então o texto diz: porque os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. E dentro de uma aplicabilidade do texto, aquele que se coloca como primeiro, ele será rebaixado, ele será como o último. Quando nós olhamos para Lucas capítulo 14, do verso 7 até o verso 11, nós temos a parábola dos primeiros assentos. Quando Jesus diz: quando você for numa festa, não se coloque no lado do rei, não se coloque nos primeiros assentos, se colocando numa posição diferenciada, mas virá outro que é mais honrado do que você, e então o dono da festa vai dizer: sai desse local aqui, vai lá para o final, e vai pegar alguém que está lá no final e colocar aqui na frente, do meu lado, do lado do chefe daquela festa. E então Jesus disse: procure os assentos que são os últimos, e então você vai ser honrado, colocado na frente. Por isso é que essa mensagem é uma mensagem para a liderança, porque é muito próprio da liderança querer destaque. Hoje nós vemos pastores que querem igrejas grandes, mas a intenção deles não é que o nome do Senhor seja glorificado, é para que eles tenham destaque aqui na terra. E hoje nós encontramos essa mesma verdade em muitos cantos. As pessoas querem glória, as pessoas querem se destacar, as pessoas querem a primazia, mas o que aconteceu com Rúben é algo que nós precisamos refletir na nossa vida cristã, como liderança, como chefe das nossas famílias, como pessoas a quem o Senhor chamou. Nós não estamos excluídos da bênção dele, mas nós podemos ser rebaixados nessa bênção. Precisamos tomar cuidado. Ainda dentro de um trocadilho, dentro desse grupo, que é o grupo dos que são alvos da misericórdia do Senhor, nós temos Simeão e Levi. Simeão e Levi, o próprio texto continua, verso de número 5, dizendo que eles eram instrumentos de violência e que eles tinham espadas, e eles também são irmãos, e esses dois são os únicos que aparecem juntos. Cada um recebe uma bênção particular, mas esses dois recebem a mesma bênção. E o interessante é que eles não são só irmãos, porque todos eram irmãos aqui, mas é um trocadilho, é um poema. Tudo isso aqui é um poema de Jacó, e uma profecia e uma bênção, tudo junto. Ele está dizendo: vocês são irmãos na violência, vocês são irmãos até mesmo no destino. O que cabe a vocês é a mesma realidade, porque vocês se uniram, porque vocês se ajuntaram para fazer o mal. É isso que o texto está dizendo: no seu conselho não entre a minha alma. Com o seu agrupamento, o fato deles terem se unido, terem se agrupado para fazer algo ruim, não entre, na minha glória não se ajunte, porque no seu furor mataram homens, e na sua vontade perversa jarretaram touros. E aqui o verso de número 7 diz o seguinte, lá no finalzinho, né? Dividi-lo-eis em Jacó e os espalharei em Israel. O interessante é que a mesma reversão aconteceu também com estes. No caso de Rúben, a reversão foi: você queria a primazia, queria ser o primogênito, usurpou isso, eu te rebaixei. Agora vocês dois, Levi e Simeão, vocês se uniram, agora eu vou dispersar vocês. E o interessante é que isso acontece mesmo, porque estes não recebem possessão de terra. Levi, ele vai ser espalhado em todo Israel, e Simeão é espalhado dentro da tribo de Judá, Eles não têm uma possessão exclusiva deles, eles estão espalhados dentro do cumprimento da profecia de Jacó. Aconteceu do mesmo jeitinho. E o que podemos extrair de aplicabilidade para esses dois, no nosso tempo presente?
quando nós nos unimos, e quando eu falo nós, eu estou falando nós que somos cristãos, quando nós nos unimos para fazer algo de ruim, Deus, Ele traz consequência dentro dessa realidade. Vou explicar. Normalmente, quando a gente tem alguma coisa para fazer de errado, ou às vezes a gente faz sozinho, ou às vezes a gente leva alguém a cometer o mesmo ato que nós cometemos. Vou pegar um exemplo, a fofoca, né? Falar mal de um irmão. Nós nos unimos para cometer essa maldade. Não tem como você fofocar sozinho, né? Ficar lá na frente do espelho falando mal. Talvez existam distúrbios para isso, né? Mas isso não é comum. O normal é você chegar e alimentar um pensamento errôneo, pecaminoso, de um outro irmão, falando mal desse irmão. E nós nos unimos para fazer o que é mal. E então, assim, o Senhor tira o poder daqueles dois, a força dos dois, dispersando. A ideia de dispersão na Bíblia é de tirar força, de tirar poder. E, inclusive, por exemplo, quando Deus, no capítulo 11 de Gênesis, distribui as línguas, o povo estava forte e Deus distribui as línguas para enfraquecer aquele grupo. Então, a gente olha para Israel, por exemplo, que está disperso, né? Nós encontramos um enfraquecimento quando se espalham. Agora, quando estão unidos, as pessoas se unem e muitas vezes se unem para o mal. Se unem para o mal, e o Senhor Deus então dispersa. E o interessante é que a tribo de Simeão ficou na tribo que nós poderíamos considerar, e é uma realidade, como a tribo que tem uma excelência, que é a tribo de Judá, de onde vêm os reis, de onde quando o reino é dividido, lá permanece Judá, por causa da promessa de Deus a Davi, a Salomão e tudo mais. Então eles ficam espalhados dentro de uma tribo específica. E aqui nós vemos uma grande realidade que nós já podemos extrair para a nossa vida, que a bênção de Deus, mesmo que seja dentro de uma conotação negativa, mas a bênção de Deus para os seus sempre será uma bênção. Sempre será uma bênção. Por quê? Porque olha o que aconteceu. Deus não extirpou esses da bênção de ser povo de Deus. Antes, ainda os abençoou mesmo nessa antibênção, porque colocou dentro de uma nação boa, pelo menos em excelência em relação a outras, como nós vamos ver no próprio texto, e a história atesta isso, e ainda deu a oportunidade de Levi ser a tribo de sacerdotes. Então, mesmo numa situação caótica, Deus reverteu para o bem. E o que é que isso tem a ver? Que Deus nos guarda do próprio mal do nosso coração. Se você for uma pessoa que comete maldade, se você estiver no grupo dos maldosos, aquela maldade que está dentro de você há de se aflorar mais ainda. Mas se Deus lhe insere dentro de um grupo que pode lhe influenciar positivamente, isso é uma bênção. E é isso que acontece aqui no texto. Então nós precisamos olhar esta realidade bíblica. Quando Deus está nos privando de uma bênção, na verdade Ele está nos abençoando. Então esse é o grupo daqueles que são alvos da misericórdia de Deus, pelo fato deles ainda estarem na bênção. O outro grupo é o grupo maior e o que eu vou me deter menos tempo, porque inclusive cada um é dirigido uma bênção bem sintética. Às vezes vem apenas em uma sentença, às vezes vem apenas em um versículo, e aí então o grupo daqueles que, como eu disse, né, em quantidade são maiores, mas as bênçãos são dirigidas dentro de um aspecto bem sucinto. Vamos dar uma olhadinha para cada um. E como eu disse, essas bênçãos aqui são as bênçãos relacionadas à terra, a governo, a poderio, porque a terra era conquistada através da guerra. Então sempre é relacionada à nação, à tribo, à conquista e tudo mais. Então, o princípio que nós podemos extrair daqui é que Deus ele mantém o seu povo, é a ideia da manutenção, e aqui é o nosso segundo argumento, né? Que a bênção profética sobre o povo eleito é marcada pela manutenção do governador. O Deus que governa toda a terra, ele mantém e ele traz uma manutenção do seu povo. Quando nós olhamos para Zebulon, você pode olhar aí, nós então pulamos Judá, ok?
porque Judá está dentro do outro grupo. Você olha aí então para o verso 13. Zebulon habitará na praia dos mares, e o seu limite se estenderá até Sidom. Então, nós estamos vendo uma bênção relacionada a um território que é a beira-mar. E isto realmente acontece. A bênção profética sempre relacionado ao fato de que isto realmente aconteceu. E o interessante é que até o limite foi exato. Até a terra de Sidom. E foi exatamente assim que aconteceu. Issacar é apresentado como uma tribo que teria um serviço pastoril e que descansaria diante de uma maravilhosa terra que receberia. E isso realmente aconteceu. E ali era a melhor terra agrícola de Israel, dentro desse aspecto pastoril, né? Nós vemos essa bênção no verso 14 e 15. Eu já vou abrir um precedente que eu vou falar um pouco mais à frente. Um precedente não, eu já vou abrir aqui um assunto que eu vou falar mais à frente. Mas aqui existe um grande perigo. Essa já é a aplicabilidade, porque eu considero fantástica essa aplicabilidade nesses dois patriarcas, nesses dois chefes de tribo. A bênção é relacionada à terra, mas existe uma consequência quando o foco é a terra. Porque Zebulon, o limite vai até Sidom, que é uma terra ímpia. E o fato da terra de Issacar ser uma terra magnífica, repouso entre os rebanhos, faz com que ele se acomode à tribo, né? Issacar, ele e a sua tribo. É por isso que o verso de número 15 diz assim: baixou os ombros da carga e sujeitou-se ao trabalho servil. Então, quando o nosso foco está na terra, nós temos complicações na própria terra. Então, a aplicabilidade direta do texto é: a bênção da manutenção não vem sem lutas, sem dificuldades e sem pecado, sem problemas. E quando nós olhamos, sempre está relacionado a problema de guerra e de situações desastrosas. Mas ainda assim Deus está abençoando e mantendo aquele povo. Mas isso mostra que a nossa realidade aqui na terra não é uma realidade fácil. Mas vamos continuando. Dan é caracterizado como uma tribo de juiz. Olha o que é que diz então o verso de número 16. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. E aí o verso de 17 fala sobre essa questão, comparando a uma serpente que morde o tendão do cavalo, que faz o cavaleiro cair e tudo mais. E o interessante é que dessa tribo vem exatamente um juiz que é forte. Sansão vem dessa tribo, e nós temos então esse juiz que ajuda as outras tribos dentro da sua guerra, da sua luta. Gade, versos de número 19, uma guerrilha o acometerá, mas ele a acometerá por sua retaguarda. Aí nós vemos apenas um versículo que fala sobre ele. E o interessante é que está falando sobre a retaguarda. E o que isso quer dizer dentro da profecia, dentro do aspecto profético? Gade, quando eles estão conquistando as terras, antes de passar o rio Jordão, Gade faz parte daquela tribo que olha assim e fala bem assim: esse lado de cá é muito bom. Eu já preguei isso aqui, inclusive na igreja, esse texto. Esse lado de cá é muito bom. E aí a tribo chega para Moisés e fala: Moisés, deixa que a gente fique com esse lado de cá, não vamos passar o Jordão e conquistar a terra do lado de lá, para que de lá tenha a nossa possessão. Então, Moisés fica triste, dizendo: você está trazendo um pesar no coração dos seus irmãos, porque você não vai possuir a terra que Deus mandou. E eles dizem: não, nós só queremos ficar do lado de cá, mas nós vamos lá, vamos lutar, e depois nós vamos então nos estabelecer nesse limite aqui. E o interessante é que quando fosse entrar na terra de Israel, teria que passar exatamente pelo território de Gade. Então, como retaguarda, o acometerá. Eles seriam os primeiros a fazer com que a nação inimiga não entrasse. Então era como se fosse ali a borda de um território, como se fosse o limite, a eira da nação. Então a retaguarda acometerá e defenderá toda a outra nação.
E essa é a bênção que cabe para Gade. E tudo isso se contempla e nós vemos, meus amados irmãos, na profecia e no cumprimento da mesma. Azer, o seu pão será abundante e ele motivará delícias reais. O aspecto da terra, ser uma boa terra, e é esse o aspecto que é colocado aqui. 21, Naftali é uma gazela solta, ela profere palavras formosas, dentro do aspecto de que essa tribo é uma tribo pacífica. E por fim, completando o grupo daqueles que estão relacionados à guerra, à realidade da terra, nós temos Benjamim no verso de número 27. É lobo que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde reparte os despojos. Então, nós temos essa tribo associada à guerra. E o interessante é que lá no final do livro de Juízes, vocês vão lembrar que essa própria tribo entra em guerra com todas as outras tribos, e essa tribo é quase extinta, e realmente é uma tribo que é muito feroz, uma tribo que entra em guerra constante. Portanto, meus amados irmãos, eles recebem bênçãos relacionadas a um poder e a um estabelecimento na terra, porque era o que levava àquela época. E nós precisamos entender que, por mais que eles sejam aí um grupo maior, e nós olhamos para agora o terceiro e último grupo, que na verdade é um grupo onde só tem 2 pessoas, e aonde metade do texto dispensa atenção para esses 2, e nós olhamos que a bênção por excelência não está no reino material, mas está na perspectiva eterna, porque as bênçãos desses outros 2 fazem menção ao Deus eterno, à promessa do Deus eterno, ao reino messiânico e tudo mais. Então a lição que nós podemos extrair dessa verdade é: não foque nas coisas dessa terra, olhe para a bênção mais especial, a bênção suprema, a bênção por excelência, e se apegue a essa bênção, viva apegada a essa bênção, porque quando nós olhamos o fato de Gade ter escolhido aquele território lá que eu falei, que é daquém do Jordão, ele escolheu porque ele viu e falou: aqui é bom demais, é um pasto verde, vai ser bom demais para a gente, eu não quero nem saber o que está do lado de lá, aqui já é bom, deixa a gente ficar do lado de cá. Mas eles seriam os primeiros a receber um ataque. Então, quando nós nos fixamos as coisas daqui da terra, nós corremos muito risco. Não que seja negativo, não que seja pecaminoso, mas há um grande risco quando nós focamos nas questões terrenas. Portanto, nós não devemos pensar no dinheiro como o aspecto primordial da vida. Eles receberam bênçãos inferiores à bênção de Judá e de José. A ênfase na nossa vida não está no quanto ganhamos ou temos, mas no quanto Deus tem nos abençoado, no quanto fomos abençoados, e não no aspecto terreno, mas nas bênçãos espirituais em Cristo Jesus, da salvação eterna que está reservada para o tempo do fim. Portanto, líderes que se preocupam com dinheiro, lembram que nós estamos trazendo uma aplicabilidade para a liderança, se preocupam com terra, com questões, com posses, eles correm um grande risco, e o risco é de destruição mesmo, e nós precisamos olhar que a bênção maior está reservada para nós em Cristo Jesus. Portanto, nós precisamos pensar no impacto das nossas atitudes em relação à vida dos nossos filhos. E às vezes nós queremos deixar para os nossos filhos bênçãos materiais e nos esquecemos da bênção principal, que é Cristo Jesus, o próprio Senhor Jesus, o ensinamento da palavra de Deus. Com isso, nós entendemos que a manutenção do governador, daquele que governa todas as coisas, se restringe à realidade daqui da terra, mas o sapientíssimo cuidado de Deus envolve não só a manutenção na terra, mas a manutenção de uma espiritualidade na terra, que nos leva para o terceiro e o último ponto, que é o aspecto da bênção profética sobre o povo eleito, que é marcada pela magnitude do Redentor. A magnitude do Redentor. E aqui eu já gostaria de
mostrar para os irmãos algo belo, que quando eu estava lendo o texto, quando eu percebi isso, eu fiquei fascinado. Não vi ninguém falando sobre isso, na própria leitura, isso me foi despertado. Primeiro vem os três, como nós já abordamos, agora só faltam 2 patriarcas, 2 chefes de tribo, né? José, que depois é dado origem às tribos de Manassés e Efraim, mas nós olhamos Judá, que está aí, vem Rúben, depois Simeão e Levi, depois vem Judá. Aí depois vem aqueles grupos que eu falei. Aí, depois desse grupo, vem José. E olha que fato interessante. Eu já disse que José e Judá, agora clarificando mais, né? Eles recebem a porção maior da bênção. Inclusive de destaque. Para os dois é dito, vocês são abençoados e se destacam em relação a todos os seus irmãos. Isso é dito para os dois. E no meio da bênção de um e de outro, Jacó para de abençoar a todos e faz uma oração a Deus, exatamente no meio. Dei uma olhadinha aí. Quando nós temos do verso 9 até o verso de número 12, a bênção para Judá. Aí começa Zebulon, Issacar e Dan. Aí Jacó para. E no verso 18 ele faz uma oração. A tua salvação espero, ó Senhor. Depois ele diz Gade, Azer e Naftali. E depois ele vai para José. Bem no meio da sua poesia, ele coloca uma oração. A tua salvação espero, ó Senhor. E essa salvação é evidenciada exatamente em José e Judá. Agora, lógico que Jacó está tendo uma perspectiva de que ele está falando de guerrilha, e ele diz, olha Senhor, a tua salvação espero, da manutenção aqui na terra, para que essas tribos não sejam destruídas, para que eles não sejam arrematados para uma destruição final, e que o Senhor proteja a salvação do Senhor sobre o seu povo. Mas essa é a perspectiva próxima. Mas dentro de uma perspectiva remota, dentro de um aspecto mais amplo, nós podemos relacionar essas bênçãos às bênçãos, essa oração às bênçãos de Jacó, de Judá e de José. E é isso que nós vamos ver exatamente agora, sobre essa questão da salvação que Jacó esperava, essa salvação que está em Cristo Jesus, essa realidade que é a realidade objetivada da magnitude desse Redentor que nos alcançou e nos salvou, e o nosso foco na bênção deve ser exatamente a pessoa de Cristo, que é representada aqui exatamente por José e por Judá. Judá, ele é um tipo de Cristo, porque ele se coloca no lugar dos seus irmãos, como alguém que receberia a pena. Vocês lembram que eu preguei sobre isso? Ele diz, olha, o menino não vai ficar aqui não, nem os meus outros irmãos, que eles voltem, eu vou ficar aqui, vou ser escravo de você. O seu escravo, no caso ele não sabia que era José, e aí ele diz, eu vou ficar aqui para ser seu escravo. Então ele está aqui representando Cristo, que assume o nosso lugar, a nossa culpa, e recebe a punição. E quando nós olhamos para José, esse no caso Judá, quando nós olhamos para José, nós encontramos José sofrendo, como Cristo sofreu, e depois José vai para o trono e ascende ao trono do Egito, dentro dessa figura de que ele é um tipo de Cristo, no estado de humilhação e no estado de exaltação. Então a perspectiva aqui é para Deus, é para Cristo e para a sua salvação. Olhando para a bênção de José, primeiro eu vou salientar aqui os aspectos dos nomes de Deus, que não aparecem em nenhuma outra bênção. Nós encontramos aí no verso de número 24, o poderoso de Jacó, o pastor de Israel, o verso de número 25, o todo-poderoso. E aqui tem a expressão pedra de Israel, que alguns comentaristas acreditam que não seja um título de Deus, mas outros acreditam que sim. Então no mínimo nós temos 3 com a possibilidade de um quarto. Mas a grande realidade é que nenhuma menção é feita a Deus nas outras bênçãos, mas na bênção de José, aqui é o nome do Senhor colocado, títulos de Deus, nomes de Deus. E a bênção específica para José, o verso de número 22 diz assim, é um ramo frutífero. José é um ramo frutífero, e este ramo se estendem sobre os muros.
E aqui está no aspecto de ser a tribo mais frutífera, a tribo que deu mais pessoas. E até mesmo pelo fato de José não ser uma tribo, e de José virem 2 filhos, Manassés e Efraim, e terem 2 tribos a partir daqui. E o interessante é que a sua mãe era estéril, a que não poderia dar filhos. E no final das contas são as tribos mais frutíferas, dentro dessa perspectiva de que a bênção de Deus, ela superabunda para um tempo do fim. Mas a gente conhece a história de José e a gente sabe que não foi bem assim no começo. E é isso que o verso 23 fala: os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o aborrecem. Uma referência a todas as calúnias que José sofreu na vida, a todos os sofrimentos que José teve, e mesmo assim ele ainda foi frutífero. É uma figura que é usada, né? Está lá a árvore, está lá o fruto, então vamos tirar aqui para a flecha derrubar aquele fruto, né? Existe até essa linguagem no nosso jargão popular, né? A árvore que dá fruto recebe pedrada, né? As pessoas falam sobre isso. E a ideia é que ele haveria de superabundar, e os seus ramos, inclusive, haveriam de extrapolar os limites, os muros, como diz o próprio texto, mas ainda assim, calúnias e dificuldades viriam sobre ele, como veio, e a tribo também haveria de ter essa perspectiva. E quando nós olhamos para a pessoa de Cristo dentro dessa representatividade, nós vemos Jesus sendo caluniado, contaram mentiras a respeito dele, dizendo que ele queria usurpar o trono, dentro de vários aspectos, foram comprados, subornados, pessoas, soldados e tudo mais. E o Cristo Todo-Poderoso, então, tem a sua referência dentro desse aspecto de aplicabilidade. E então, nós temos as bênçãos do Deus Todo-Poderoso que excedem. Verso de número 26. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. E então, o verso termina: e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos. José é diferenciado dentro do aspecto da bênção do Senhor. Mas a bênção, essa é a bênção que nós podemos considerar como uma bênção excelente. Mas existe uma bênção que é mais excelente do que essa bênção de José. Por incrível que pareça, todo mundo pode olhar e falar: José é o que vai ser abençoado mesmo. Mas Judá tem uma bênção por excelência que sobrepõe inclusive a bênção de José. E esse é o nosso último patriarca que nós vamos olhar. Judá, verso de número 8: teus irmãos te louvarão. Quanto a Judá, o texto quer dizer exatamente o seguinte: quanto a Judá, é a ideia original. O primeiro, Rúben, coitado dele. O segundo, Simeão e Levi, coitados deles. Quanto a Judá, é a ideia de um contraste com os que vieram antes dele. E dentro dessa relação que nós entendemos de destaque e de primogenitura, que era algo sempre buscado pelos patriarcas. Quanto a Judá, os seus irmãos te louvarão, dentro do destaque desse em relação aos outros. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Interessante isso, porque o sonho de José é cumprido em Judá dentro dos tempos futuros. Todos haverão de se inclinar diante de você, Judá. E o interessante é que é a perspectiva messiânica, porque dessa tribo há de vir o Messias. E não só isso, dessa tribo haverá de vir Davi, Salomão, os grandes reis de Israel. Então, os outros povos haveriam de se curvar diante dos grandes reis de Israel. Mas só que essa é uma perspectiva profética dentro da realidade do tempo do fim em Cristo Jesus, que é o Rei por excelência, o qual todo joelho sobre a terra há de se curvar. Todos os que estiverem vivos, mortos, todos haverão de se curvar diante desse grande e glorioso Rei. E ele, quanto aos inimigos, a perspectiva mais próxima é: Davi conquistou e venceu todos os seus inimigos.
mas Jesus vence o verdadeiro inimigo, que é o inimigo das nossas almas, Satanás, e toda a consequência que Satanás trouxe com o pecado da morte, da enganação, e o verdadeiro inimigo será destruído por causa dessa profecia e por causa do plano de Deus, por causa da ação de Deus através da história e do seu povo eleito. O interessante é que todos eles são pecadores, mas Deus agracia com a bênção deste vir o próprio Messias. E esta é uma bênção sem dúvida diferenciada e grandiosa. O texto traz mais consequências benéficas e grandiosas. Judá é leãozinho, da presa subiste, e então é comparado ao leão, encurva-se, deita como leão e como leoa. Quem o despertará? E o interessante é que a figura que é usada para um leão aqui é porque o leão é considerado, desde os tempos antigos, como um predador feroz, como um rei, como um animal de destaque, o rugido e tudo mais. E quando nós olhamos, por exemplo, para Apocalipse 5:5, você pode até anotar, quando João tem a visão do livro, e ele fica triste porque ninguém é digno de abrir o livro, e lá, Apocalipse capítulo 5, verso 5, diz que o leão da tribo de Judá, fazendo referência exatamente a essa profecia, ele foi digno de abrir o livro e de desatar os selos. Então é esse o Deus Todo-Poderoso, que não é só o Cordeiro que veio para salvar, mas ele é poderoso para conquistar e derrotar os seus inimigos, derrotar o pecado e vencer o mundo. Esse é o Deus Todo-Poderoso, Cristo Jesus, o Senhor. E o texto tem a sua perspectiva: o cetro não se arredará de Judá, reinado, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló. Aqui é uma perspectiva do Messias, até que venha Cristo, até que venha o Senhor, e eles obedecerão, e a ele obedecerão os povos. Esse reino é tão fantástico, essa ação de Judá é tão gloriosa dentro da perspectiva profética, que todos os povos haverão de obedecer, todos haverão de se curvar. E esse que vem, o Messias que há de vir, o seu reino é tão glorioso, tão magnífico, que ele vem no jumento, como diz o próprio texto aqui: ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta. E a gente vê que Jesus entra na entrada triunfal de Jerusalém, ele é aclamado como rei, montado no jumento. E aqui é colocado que esse jumento é amarrado à videira mais excelente. É uma perspectiva de que esse reino é tão glorioso, tão magnífico. Qual é a videira mais excelente que você tem aqui? Lá eu vou colocar o meu jumentinho, que vai ficar amarrado. O que é que esse jumentinho vai fazer normalmente? Vai comer o fruto da vide. Vai colocar um animal amarrado junto a uma árvore frutífera. Mas que árvore frutífera é essa? A mais excelente. É uma figura de linguagem para falar sobre esse reino messiânico, esse reino que está nos aguardando lá no dia da consumação dos séculos, aonde nós vamos ter tudo de bom e do melhor. Quando a Bíblia fala que nós vamos andar por ruas de ouro, é apenas uma figura de linguagem para dizer o seguinte: qual o material que nós usamos aqui para fazer a rua? É um material qualquer. Lá no céu e aqui na terra, o metal que nós consideramos como preciosíssimo vai ser usado para as coisas que nós vamos pisar, as coisas mais comuns. É a figura de linguagem apontando para esse aspecto glorioso do céu, para esse aspecto magnífico do reino celestial. Então lá só vai ter bênção, só coisas boas, e tudo que nós vamos desfrutar é do bom e do melhor. Esse é o reino messiânico, dentro da perspectiva profética, o que o Senhor tem para nós. Por fim, dentro dessa mesma realidade, as vestes haverão de ser lavadas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. O interessante é que a perspectiva da água, do vinho, do sangue, que vinho tem essa representação, esse simbolismo de seu sangue. Por isso que nós tomamos o suco da vide, para celebrar então a vitória do Cordeiro, o fato dele ter derramado o sangue dele por nós, e o aspecto de purificação, porque o lavar as vestes naquela época tinha a ver com purificação. Então vai se lavar as vestes com o quê? Com o vinho, o suco da uva.
E aqui eu gostaria de explicar o porquê Jesus realizou o seu primeiro milagre transformando a água em vinho. Era uma testificação da sua obra messiânica e de quem ele era. Uma referência exatamente a esse texto e outros tantos, que apontam o Messias dentro dessa relação com a vide. E aí, como Jacó, ele usa várias figuras de animais, eu gostaria de usar uma figura para um asno que falou aí na televisão que Jesus errou de ter realizado o milagre lá em Caná da Galileia. Ele tem todo o poder para realizar um milagre, e ele vai realizar um milagre que não tem sentido nenhum, que é apenas para transformar água em vinho, para algumas pessoas se alegrarem ali, dentro da perspectiva de que ele só olha a bênção de Deus e o milagre e a ação do Senhor como sendo algo que a gente recebe para uma satisfação pessoal, financeira e própria e tudo mais. A grande realidade, meus amados irmãos, é que esse Messias era o prometido e tudo se cumpriu quanto a ele. E a aplicabilidade magnífica por que não acharmos que a profecia e que suas palavras não haverão de se cumprir dentro da realidade daquilo que ainda não se cumpriu? O Senhor disse que viria. Se todas essas bênçãos proféticas aconteceram, por que não acharmos que as outras também haverão de acontecer? É certo que acontecerá. Portanto, o nosso foco é Cristo o Senhor. E eu concluo dizendo o seguinte: o Senhor Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele direcionou as suas mãos e abençoou aqueles a quem ele reuniu. E ele deu uma bênção específica. Lá no final do Evangelho de Lucas nós vemos isso. Jesus subindo aos céus, e enquanto ele está subindo, ele está abençoando. E ali ele está abençoando aqueles discípulos e ele está abençoando a sua igreja. Então o Senhor também tem nos abençoado, o seu cetro está estendido sobre nós, o Senhor tem chamado para Ele mesmo uma grande e numerosa nação, um povo eleito, e a sua bênção está sobre nós. Quando nós olhamos para Mateus capítulo 4, do verso 12 ao verso 17, nós encontramos a profecia do Messias relacionada à terra de Cafarnaum. Diz assim esse texto, uma profecia relacionada até mesmo a esse texto e mais próximo ainda ao texto de Isaías, que diz assim: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte reinou uma luz, e essa luz é Cristo Jesus. Como é um poema, e agora eu estou escrevendo alguns poemas, eu escrevi também um poema aqui, em cima do poema de Jacó, para a gente fixar tudo o que foi falado aqui. Gostaria de ler e que os irmãos atentassem para a leitura. Diz assim: antes de partir, Jacó passou a proferir a todos os seus que estavam ali as bênçãos que iria transmitir. Rúben, mal intencionado, não tomou cuidado e fez do seu leito maculado. Ao subir na cama do pai amado, em busca de posição foi rebaixado. Simeão e Levi se uniram na irmandade da mesma imoralidade, por causa da mesma ação receberam semelhante punição. Espalhados estão em análoga dispersão. Mas por Deus eles foram abençoados, pois não foram extirpados, antes foram livrados dessa grande condenação. Jacó, ao abençoar, deu a Zebulon um território à beira-mar. Issacar trabalhará no serviço pastoril, que lhe imporá uma labuta servil. Dan julgará, e com força será uma salvação a se manifestar. Jacó aqui parou, e a Deus clamou por um Salvador. Voltando a abençoar, uma sentença de verdade veio até Gade. Uma guerrilha lhe acometerá, mas você resistirá. Azer, a bem-ventura que vier, com certeza vem de Javé. Naftali, como gazela a saltar, seu propósito é pacificar. Benjamim, um lobo a despedaçar, vai viver para guerrear. Bênçãos de guerra e terra, que a nós nos revela que a vida não é tão bela. Mas olhando para o outro lado, dá para ficar animado, pois a salvação tem se aproximado. José,
Sua vida não foi de flores, mas depois veio os louvores. Frutífero você será e irá abençoar ao invés de estraçalhar. O poderoso de Israel, o pastor que nos dá mel, é para nós escudo e broquel. Mas a bênção da grandeza vem sem dúvida, com certeza, de uma grande realeza. Não estou falando de Judá, nem mesmo Davi será aquele que há de reinar. Da descendência destes virá, e com o cetro julgará, o grande inimigo não escapará. O leão da tribo de Judá certamente despertará, e todos hão de se curvar. Nem mesmo C.S. Lewis, com sua crônica, jamais viu este leão em seu poderio. Essa é a realeza e o Redentor, que seus discípulos ajuntou e também os abençoou. A vida eterna ele nos deu, essa é a bênção que excedeu para o povo que escolheu e por quem Jesus morreu. Vamos ficar em pé? Obrigado, Senhor, porque a vida não é sobre nós. Porque a Tua palavra precisa ser explanada e explicada nos detalhes, porque há riquezas que nós devemos extrair das mesmas. Não quero de maneira alguma usar o tempo que tenho aqui para falar de mim mesmo, ou para falar o que a cultura diz que eu tenho que falar. Eu quero expor a Tua palavra, Deus, porque a Tua palavra é vida. E quando nós a entendemos, nós vemos a grandiosidade e a glória que há na mesma. O Senhor disse e aconteceu. Nenhuma das palavras do Senhor ficaram sem ser cumpridas, realizadas. Aquelas que ainda não aconteceram é porque ainda não chegou o dia. Portanto, Deus, que os nossos olhos estejam fitos em Ti, Senhor, na salvação que há de se manifestar no tempo do fim, e que nós possamos entender que o nosso pecado tem nos desqualificado, que a realidade da terra tem nos tirado a visão dos céus, mas que nós possamos focar na bênção por excelência, que é o próprio Senhor, porque aquele que despreza a bênção do Senhor, despreza também o abençoador. E quando nós olhamos só para as bênçãos e nos esquecemos das realidades futuras, quando nós olhamos para a terra e fincamos os nossos pés na terra e não temos a nossa mente nos céus, nós perdemos a perspectiva correta da vida eterna. Portanto, Deus, redireciona a nossa vida, redireciona a nossa existência, e que o Senhor nos leve para perto de Ti mesmo, para a salvação que está em Cristo Jesus, e que nós possamos, ó Deus, dia após dia, estarmos sentados, quedados aos pés do Senhor, aprender dos Teus ensinamentos, a ter prazer na lei do Senhor, a amar a Tua lei, a amar a Tua palavra, a garimpar em textos como esses, que passam desapercebidos quando lemos e não meditamos e não extraímos as verdades profundas do mesmo, que possamos, ó Deus, mergulhar cada vez mais fundo nesse oceano que é a Tua palavra, para lá no fundo vermos a beleza que está por trás de toda a realidade criada pelo Senhor, por trás de toda a realidade humana, que possamos, ó Deus, cavar mais fundo para lá no fundo pegarmos as maiores pepitas dessa vida, as maiores riquezas, aquilo que é ouro e que é grandioso. Não estou falando dentro do aspecto natural e visível, terreno, mas daquilo que é eterno, o reino do Senhor, a palavra do Senhor, o tempo do fim. É certo que morreremos, Senhor. Assim como Jacó sabia que estava morrendo e ele transmitiu essa bênção para os seus, assim também, ó Deus, nós haveremos de morrer e queremos receber a bênção dos céus. Portanto, Pai, que possamos naquele grande dia, quando contemplarmos o Senhor, o reto e justo juiz, que nós possamos ser colocados numa posição diferenciada, porque aqui na terra nós nos humilhamos para servir os nossos irmãos, que nós não sejamos excluídos da bênção por causa que nos unimos numa maldade, mas que sejamos contados no número daqueles que são do Senhor, e que a nossa vida cristã exceda em muito, ó Deus, as realidades daqui da terra, que as pessoas ao olharem para nós, que eles não enxerguem as nossas bênçãos terrenas
como bênçãos que sobrepujam as realidades espirituais, as virtudes celestiais. Que o foco da nossa vida não esteja no que nós temos, mas em quem nós somos. E nós somos filhos do Deus vivo. Que as pessoas possam olhar para nós e verem que nós somos muito abençoados, não pelo que temos, mas pelo fato de sermos filhos desse Deus todo glorioso que é o Senhor. Agora, povo de Deus, agora Israel escolhido do Senhor, recebam a bênção que vem do próprio Deus, a bênção que vem dos céus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e maravilhoso Pai, que a consolação e a companhia do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês, desde agora como para sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.